E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e hoje no quadro Refazendo Animes, eu estou trazendo para vocês um anime sobre um cara que se torna o imortal mais forte. O nome do anime, como sempre, está na sua tela ou na descrição desse vídeo. A história se passa em um mundo onde os seres humanos podem evoluir sua força a partir de um tipo de cultivo. O protagonista dessa história se chama Anlin, ele vive sozinho e o seu objetivo de vida é ser um cultivador. Quando ele completa 18 anos de idade, alguém bate na porta dele e o clima começa a ficar sinistro. O Anlin ativa seus olhos espirituais para tentar descobrir quem está na porta dele, e o invasor começa a admirar a habilidade do protagonista. Quando o Anlin tentou pedir ajuda, um idoso brilhante entrou pela porta. Sem nem mesmo dar uma explicação para o Anlin, o idoso dá ao protagonista um sistema para ele ter poderes de um deus. Não só isso, mas o velhote também deu uma carta de recomendação para o Anlin entrar em uma escola renomada no mundo espiritual. Após dar essa moral, o idoso mete o pé e o protagonista fica animadão com o mundo espiritual. Do nada, um bichinho que somente o protagonista pode ver aparece. Em seguida, a energia de alguém tentando entrar nesse mundo começa a ficar visível. O bichinho pergunta se o Anlin deseja ajudar essa pessoa e ele diz que sim. Ao fazer isso, o portal se abre e uma garota cai em cima dele. Quando o protagonista recebe a ajuda dessa garota para se levantar, o bichinho que somente ele vê muda a roupa do Anlin para algo que pode atrair um par romântico. A garota chamada Xu Xiaolan elogia a nova roupa do protagonista. Após se apresentarem, a garota aperta a mão do Anlin e manda o cara seguir ela. Passando pelo portão, a Xu Xiaolan começa a falar sobre a escola de cultivo que eles vão frequentar. Mais à frente, estava acontecendo um teste para medir o seu nível de poder. Basta encostar naquela pedra que ela já te classifica e informa em qual classe você irá ficar. Lá na frente, as pessoas importantes já estavam fazendo o teste. Quando o protagonista pergunta o nível da Xu Xiaolan, ela acaba sendo chamada para fazer o teste. Nesse momento, vários garotos começam a gritar o nome dela. Lá na frente, o teste dela a classifica como uma pessoa de classe 1. O próximo a ser chamado foi o Anlin. Nervoso por nunca ter cultivado na vida, o Anlin pega sua recomendação e entrega a avaliadora. Pela carta de recomendação dele ser a de um cultivador que conseguiu se tornar imortal, todos começam a se tornar fãs do Anlin. Quando o numerologista à frente usa seu poder no Anlin, ele percebe que o protagonista irá surpreender a todos desse mundo. Ao ouvir isso, a galera começa a gritar ainda mais o nome do protagonista. Então o personagem principal se anima e coloca sua mão na pedra. Nesse momento, ele foi colocado na pior classificação da história dessa escola. Mesmo ficando na pior classificação, ele ainda vai frequentar a classe 1, por conta de sua recomendação. Quando todos os estudantes percebem isso, eles começam a odiar o protagonista. O bichinho do sistema do hack diz para o Anlin que ele está detectando muito ódio direcionado a ele. O anime mal começou e ele já é odiado por todos. E no momento que outra pessoa faz o teste, a classificação da pessoa acaba sendo baixa. A pessoa se irrita e começa a jogar a culpa disso no Anlin, como se ele tivesse estragado a pedra que mede o nível de poder das pessoas. Do nada, um cara aleatório aparece e chama o Anlin para o Shinzun. Como o protagonista não sabe nem mesmo cultivar, a Xu Xiaolan segura o Anlin e mete o pé levando ele para o dormitório da escola. Durante a noite, em uma conversa com o sistema, o Anlin descobre que ele precisa praticar um pouco para subir o seu nível. A primeira tarefa do sistema foi fazer 10 flexões. Após fazer o exercício, o corpo dele é aprimorado para o primeiro estágio. Ao fazer mais 20 flexões, ele subiu para o segundo estágio. E depois, com 100 flexões, ele subiu para o terceiro estágio. Agora, para passar desse estágio, ele vai precisar fazer 10 bilhões de flexões. Sem saber o que fazer para evoluir, ele decide ir até a Xu Xiaolan para pedir sua ajuda. Do lado de fora do seu quarto, alguém tenta atacá-lo. Como o protagonista já alcançou o terceiro nível de força, ele consegue se defender do inimigo. Quem atacou ele foi o gordinho do teste, o famoso Liu Dabao. Para não perder a batalha, o gordinho pega um talismã e ativa um poder. O sistema do hack avisa para o Anlin que ele não pode se defender contra esse ataque. O máximo que ele pode fazer é usar a força do portal celestial para quebrar o talismã que o inimigo está usando. É um método arriscado, mas ele nem precisou usar, porque a Xu Xiaolan apareceu e o salvou. Do nada, o verdadeiro Liu Dabao começa a gritar na porta do Anlin. O Liu Dabao falso na frente deles tenta atacar a Xu Xiaolan, mas o Anlin entra na frente dele e ativa o tal portal celestial. Depois disso, a Xu Xiaolan consegue expulsar o inimigo. Quando o problema foi resolvido, a garota disse para o Anlin que ela veio para essa academia buscando poder para proteger as pessoas. E de alguma forma, ao olhar para o protagonista, a garota consegue sentir que ele irá se tornar alguém incrível no futuro. Até esse dia chegar, a garota deseja protegê-lo, e o cara aceita isso com um sorriso no rosto. No dia seguinte, os dois vão para o primeiro dia de aula. Enquanto caminhava, o Anlin consegue ativar um poder para escutar as pessoas. Assim, ele descobre que todos estavam chamando ele de bandido, ladrão. Ao chegar na sala de aula, o instrutor deles acaba sendo um ancião em formato de árvore. De repente, uma mulher bonitona aparece através de um portal. Logo em seguida, um cara bonitão aparece. Todos reparam essas pessoas bonitas, e o protagonista percebe que a Xu Xiaolan está no mesmo nível dessas pessoas, seja em beleza, família ou poder. Porém, diferente dessas pessoas, ele gosta bastante dela. Ao ouvir isso, a garota fica com vergonha. Do nada, o professor começa a dar aula e todos fecham os olhos. O protagonista então usa o seu olho espiritual para tentar entender o que está acontecendo. Assim, ele vê que todos estão cultivando algo. Porém, como ele nunca cultivou, ele não sabe como receber essa aula. A aula de esgrima acabou sendo a seguinte, e quem deu a aula foi um ancião em forma de espada. Depois dele veio um professor em forma de bolas de fogo. Depois um professor em forma de martelo, e com a chegada de uma professora de aparência humana, o Anlin se anima. E diferente dos outros professores, a professora bonitona dá para todos celulares
celulares que usam energia espiritual, e a missão que ela deu a todos é usar o celular ao máximo. O professor depois dela foi o cara da numerologia, e o cara simplesmente mandou todos dormirem e anotarem seus sonhos. Depois que o professor conta até 3, o Anlin começa a dormir. Quando o Anlin acordou, a aula já havia mudado, e uma aula de magia estava acontecendo. A professora chama o aluno mais bonito da classe e o Anlin para treinarem juntos. Para proteger o protagonista, a Xu Xiaolan entra na frente e começa a atacar o aluno mais bolado. Mesmo a garota sendo forte, o nível entre os dois parece ser grande. Tipo, a garota ali é bem forte. A linhagem espiritual dela deixa até mesmo o cabeludo impressionado. Porém, ele mesmo diz que ela ainda não cultivou o bastante para poder chegar no poder dele. E logo depois dele reparar isso, ele pressiona a garota contra o chão usando seu poder. Quando o bonitão iria acertá-la com um golpe mais forte, o Anlin entra na frente e ativa o portal celestial novamente. Ao ver o Anlin todo boladão com seu poder ativado, a professora fica impressionada, mas mantém a sua cara padrão. Animado, o cabeludo continua o treino, prendendo os dois personagens principais. De alguma maneira, o Anlin consegue quebrar as correntes e no meio da batalha evolui para o famoso quarto estágio. Depois de liberar esse poder, o protagonista sente o seu corpo fraquejar, e o bonitão cabeludo chegou na humildade e disse que perdeu. Além de bonito e poderoso, o cara é humilde. Depois disso, a professora mete o pé para algum lugar e manda os alunos estudarem sozinhos. Quando a professora se vai, o bonitão humilde elogia os dois novatos e oferece sua ajuda. Como o Anlin agora precisa de várias pedras de cultivo para atingir o próximo estágio, ele não segura sua boca e pede algumas delas. O cabeludo, com a sua humildade infinita, dá um anel ao protagonista que equivale a 1000 pedras do cultivo. Depois disso, o bonitão cabeludo chamado Cheng pergunta ao Anling se ele gosta de coisas militares. Com lágrimas em seus olhos, o protagonista diz que sim, então o bonitão se despede igual um militar. Do nada, uma outra garota habilidosa e bonita chamada Su aparece e diz que espera ser amiga dos personagens principais. De volta ao seu quarto, o Anling usa as pedras para subir de nível novamente. Agora, o sistema do hack deu um desafio para o protagonista. Basicamente, o Anling precisa participar de um Battle Royale que vai acontecer nessa escola e ficar entre os 50 melhores. Caso ele falhe nesse desafio, o sistema do hack divino irá transformar ele em uma mulher. Fora do dormitório, o Anling tenta descobrir se os seus amigos ainda vão gostar dele caso ele se transforme em uma mulher. Porém, isso dá muito errado e todos começam a pensar que ele ficou louco de tanto praticar o cultivo. De volta ao seu quarto, o protagonista decide fazer o possível para se tornar o mais forte da escola e assim não se tornar uma mulher. Para chegar ao próximo estágio, o protagonista pede mais uma missão e o sistema diz que ele precisa derrotar alguém no 9º estágio ou superior a isso. Como a sua melhor amiga nessa escola, a famosa Xu Xiaolan, está no 10º estágio, o protagonista resolve pedir para ela perder para ele. Porém, ele fica com vergonha e acaba falhando. Ao pedir para o seu amigo bonitão ajudá-lo, o tal Sheng manda o protagonista cultivar a sério e parar de ficar pensando em práticas malignas. No dia seguinte, o protagonista tenta pedir novamente para Xiaolan perder uma luta contra ele, mas ele acaba ficando com vergonha novamente. Então, ele decide ir até o seu amigo fã de jogos militares e pedir para que ele finja perder uma luta para ele. Mesmo parecendo ser alguém extremamente sério, o cara aceita ajudar o protagonista, pois ele deseja ver o seu amigo evoluindo. Depois do cara aceitar, o Anlin decide tentar pela última vez com a Xiaolan. Quando ele finalmente conta a verdade para a garota, ela começa a acreditar que ele deseja confessar o seu amor por ela. Só de pensar nisso, a garota já começa a ficar cheia de vergonha. Assim, ela acaba aceitando ajudar o protagonista em sua evolução. Durante a noite, em uma conversa com Sheng, o Anlin pede para o cabeludo ensinar alguns golpes furtivos, para ele tentar emboscar Xiaolan. Então o cara decide ensinar ele a usar a formação das correntes divinas. No dia seguinte, o protagonista tenta usar o golpe furtivo na garota e ela acaba chorando. Ao ver ela chorando, o protagonista falha no seu golpe e acaba encostando em um certo lugar. Assim, a garota fica ainda mais triste e sai correndo, chamando ele de idiota. Tadinha. Após falhar, o Anlin volta para a casa do Shen e começa a chorar. De volta ao seu dormitório, o protagonista acaba comendo algumas pedras diferenciadas que ele tinha adquirido de maneira suspeita para ganhar mais poder e graças a essa pedra, ele adquiriu uma diarreia das fortes. No banheiro, o sistema do hack informa que ele irá ficar com diarreia por 13 dias e depois que essa diarreia passar, ele irá adquirir uma nova habilidade. Por conta da diarreia forte, ele nem mesmo conseguiu pedir desculpas para Xiaolan. Alguns dias com ele no banheiro se passam e todos na escola começam a odiar ainda mais o protagonista. Como o cabeludo bonitão é o monitor da classe, ele vai até o dormitório do Anlin para verificar o que está acontecendo. Ao conversar com o protagonista do lado de fora do quarto, o Shen passa a acreditar que o seu amigo está possuído por um demônio, sendo que na verdade o protagonista está com diarreia. Então o bonitão cabeludo senta na porta do dormitório e começa a exercer um poder de remover impurezas, tipo uma oração. Quando ele faz isso, o protagonista começa a colocar tudo para fora. O cabeludo percebe que o seu esforço está dando certo, então ele decide dar o seu melhor pelo Anlin. Nesse dia, a hemorroida do nosso protagonista quase pulou para fora. Com o passar do tempo, as duas amigas do Anlin foram para perto do dormitório dele e acabaram vendo o bonitão cabeludo exercendo seu poder. Enquanto o Anling estava gritando dentro do seu quarto. Graças à ajuda do seu amigão Cheng, o famoso cabeludo bonitão, o protagonista consegue finalmente sair do seu quarto. Porém, 10 dias se passaram e tá na hora do Battle Royale. Mesmo ele conseguindo sair de casa, ainda faltam algumas horas para sua dor de barriga passar. Em meio a todas essas pessoas odiando ele, uma pessoa em forma de cachorro percebe que o Anlin está passando mal. Daí ele tenta ajudar o protagonista a ficar melhor. Depois disso, um idoso envia todos para o campo de batalha. Nesse momento aí a gente descobre que os professores bizarros têm forma humana, porém eles estão
estão com preguiça de vir pessoalmente da aula. Ao chegar na arena, o Shang, o famoso cabeludo humilde, deixa toda a sua humildade de lado e começa a eliminar vários estudantes. A garota mais bonita também começa a colocar os carecas para correr. Já o Anlin, ele está passando tão mal da barriga que ele nem mesmo tem vontade de lutar. Ele apenas deseja um papel higiênico para poder cagar. Enquanto todos caíam na porrada, o Anlin tentava se esconder enquanto se aliviava. Infelizmente, um cara acha ele e tenta começar uma luta. Depois disso, mais pessoas aparecem querendo enfrentar o Anlin. Essas pessoas colocam o cara que estava tentando derrotar o protagonista para sair voando. Então, o Anlin, com toda a sua inteligência e sabedoria acumulada, pede para que apenas uma dessas 4 pessoas venham enfrentá-lo. Então, todos os amigos, que deveriam ser amigos, começam a cair na porrada entre si. Enquanto eles lutavam, o Anlin se esforça e finalmente consegue colocar toda a sua diarreia para fora. Com isso, ele adquiriu a habilidade de dar um soco que pode tremer uma montanha. Depois de ficar cagando por 10 dias seguidos, o protagonista finalmente se sente pronto para lutar. Então, ele usa sua nova habilidade para derrotar esses 4 inimigos de uma só vez, e ao botá-los para voar, ele conseguiu evoluir para o 8º estágio, pois os 4 inimigos estavam no 9º estágio, então deu bom. Agora, ele precisa derrotar o máximo de pessoas para ele se classificar como um dos 50 melhores. Do nada, um estudante gordinho aparece querendo ajudar o protagonista, e parece que o ódio dele pelo personagem principal já acabou. O protagonista aceita ajudá-lo, então o gordinho leva o protagonista para um refúgio onde 291 estudantes estavam se escondendo da batalha. Com medo de serem espancados, os estudantes mais fracos pedem para que o Anlin derrote cada um deles de forma pacífica. O gordinho diz que escolheu o Anlin, pois mesmo ele sendo forte, ele nunca intimidou ninguém e ele parece ser fraco. Com isso, o protagonista derrota todos esses estudantes e começa a subir no ranking. Do lado de fora, todos que já foram eliminados começam a chamar ele de trapaceiro ladrão. Após derrotar várias pessoas, o sistema do hack avisa que um cultivador muito forte está perto. O protagonista pensa que é um homem brilhoso, mas na verdade a pessoa poderosa era uma garota com um olhar assassino que entrou nessa escola usando uma carta de recomendação do deus número 1 da matança. O nome da garota é Liu alguma coisa, daí para facilitar o entendimento da história, vamos chamá-la somente de Liu. Essa garota dá ao Anlin 2 opções. Uma é jogar um jogo com ela, a outra é os dois caírem na porrada. Com medo de morrer, o Anlin diz que ama jogar um jogo. Aparentemente, essa garota só deseja jogar com ele, pois o Anlin é o único homem nessa escola que veio do reino dos mortais. Antes de iniciar o jogo, ela deseja perguntar várias coisas sobre o mundo mortal. Se o Anlin não satisfazê-la com as perguntas, a porradaria entre os dois vai começar. No meio das perguntas, a garota começa a fofocar sobre a vida do protagonista, perguntando se a Xiaolan é namorada dele. Quando o cara responde, a garota fica usando seu poder para ver se ele está falando a verdade ou não. No fim, a garota faz uma pergunta sobre o que o Anlin deseja dentro dessa escola, e a resposta dele a surpreende. Depois de aceitá-lo como um humano útil, a garota decide ficar jogando com ele por 3 dias. Porém, se o Anlin ficar jogando com ela todo esse tempo, ele não vai conseguir no ranking e vai acabar se tornando uma mulher. O protagonista pede para o sistema do hack alguma dica para se livrar dessa transformação para mulher. Então o sistema diz que ele precisa derrotar um certo número de pessoas mais fortes que ele, ou então adquirir uma nova habilidade, que só pode ser obtida no local mais alto desse campo de batalha. Como a garota chamada Liu tem uma vassoura voadora, o protagonista pede para que eles fiquem jogando lá em cima. Do outro lado da tela, o cachorro conta para Xiaolan que o Anlin estava com diarreia todo esse tempo, por isso ele estava afastado dela. Quando o Anlin chega na pedra voadora cheia das energias que fica no céu, ele começa a absorver a energia dela. Para atingir o novo poder, ele terá que ficar um dia inteiro pegando essa energia. Lá em cima, o protagonista vê um cara bonitão, mas ele some, e por incrível que pareça, a garota que tinha visto o cara e até mesmo conversado com ele, do nada parece não ter reparado a presença do cara. Depois disso, o protagonista e a Liu começam a jogar de verdade. Mesmo sendo viciada em jogos, a Liu está tomando uma surra em todos. Então, para não perder, a garota programa o seu próprio jogo e assim ela finalmente ganha do Anlin. Animados, os dois combinam de controlar uma empresa de jogos no futuro. Quando o sol começa a aparecer, a garota vai contando as coisas tristes da sua vida. O Anlin motiva ela a mudar tudo isso usando seu poder. E infelizmente, por conta da absorção da energia da Terra, a garota julgou o Anlin como mentiroso. Acontece que desde que eles chegaram em cima dessa pedra, o protagonista começou a absorver uma energia. E quando ela avaliava se ele estava mentindo ou não, a única coisa que ela enxergava era o protagonista absorvendo a energia da Terra. Como a energia dele não ficou da cor azul, ela decidiu que ele é um mentiroso e mentiu durante todo esse tempo que ele estava com ela. Irritada, a Liu decide atacar o Anlin. Nesse exato momento, ele adquire um novo poder da Terra. E o sistema do hack manda ele atacar a garota para ele não se transformar em uma mulher. Ao invés de atacá-la, ele grita para que ela confie nele, pois ele estava sendo sincero com ela todo esse tempo. E infelizmente, acabou aí no episódio 6 e eu não achei legendado para continuar aí fazendo vídeo. Vou continuar procurando, caso eu ache, eu já trago a parte 2 rapidamente para vocês, beleza? Então, se quiser ver a parte 2, por favor, like, favorita, e é isso.